né, pela sua intervenção e passar para a professora Maria Isabel de Azevedo Noronha, Bebel, presidenta da PUESP, Bebel que é membro do Conselho Nacional de Educação e que há poucos dias foi relatora, né, de um parecer pelo cumprimento da jornada do piso, da lei do piso, como mais uma batalha feita na direção desse nosso direito. Bebel. Bom, primeiro eu quero cumprimentar você, Salomão, ó. É que ele é Salomão e Ximenes, então, né? Salomão, agradecer sua presença. Quando registrei o seu atraso, registrei exatamente por conta do trânsito, né? Que eu também cheguei atrasado, todos chegamos. Então, e dizer que é uma satisfação muito grande ter você aqui. Acompanhei a sua militância, além de toda a defesa que fez lá no STF, né, quando defendeu, né, como advogado, a lei do piso salarial profissional nacional, e, né, e a campanha tem dado aí passos e eu acho que também bastante contribuição à educação brasileira. Também nós estamos todos juntos nessa luta. Pessoal, eu quero me ater, eu quero informá-los do seguinte, porque, como fica um debate muito interno, a gente não sabe os desdobramentos que se dá daquilo que a gente acaba desenvolvendo no Conselho Nacional de Educação. Tá? Nós tivemos a oportunidade ímpar de ter aprovado, não nesta reunião última, mas na outra reunião que teve, do Conselho Nacional de Educação, a a implantação da jornada, de um terço da jornada do piso salarial profissional nacional, com uma defesa nossa em termos de parecer e resolução, e unanimemente votado pela Câmara de Educação Básica. Claro, o CONSED é contra, né? Claro, pelos aspectos todos colocados quando eu, então, era relatora das diretrizes nacionais da carreira do magistério, que, enfim, eles todos se puseram contra. Eu não tenho nenhum problema com a contrariedade do CONSED, nem da Undime, né? Mas eu acredito que nós vamos ter que fazer um movimento. Leão já assumiu comigo que nós vamos fazer esse movimento de fazer que o que parecer seja homologado, sim, pelo ministro da Educação, porque foi ele também que publicamente disse que a lei era legal e que tinha que ser implantado, tanto no que dissesse respeito à jornada, tanto no que dissesse respeito ao valor do piso salarial profissional nacional. Então, nós vamos fazer esse enfrentamento e nós vamos fazer gestão, né, para que o ministro aprove. A prova fortalece a nossa luta. Tá? Eu quero me ater nessa discussão com relação mais à jornada do piso, à valorização, né, que foi muito bem colocada aqui por todos na mesa, mas a implicação disso, da implantação de um terço da jornada do piso na qualidade do ensino. Foi isso que eu defendi no nosso parecer. Tá? Porque eu não acho que é só ter mais horas extra-classe. Não é essa a questão para nós. Qual é o significado que nós vamos dar para essas horas extra-classe, né, na nossa valorização e o impacto que nós queremos promover para que o aluno tenha qualidade de ensino? Essa é a questão central. Próximo, bem rapidinho. Bom, primeiro, aqui tem todo o histórico, né? Eu destaco aqui o CONAI, que foi um marco, foi um processo de formulação das novas políticas educacionais amplamente democrático e participativo, né? Lá reafirma essa questão da jornada do piso. É claro que também as bases, foi bases também na CONAI, ela foi base para o Plano Nacional de Educação, não colocou tudo o que nós queríamos, mas que foi, que empurrou, porque
Qual era o tema central da CONAI? Né? Era Sistema Nacional Articulado de Educação, Plano Nacional de Educação. Eram questões centrais ali nas conferências nacionais de educação. Também nós temos as bases para o regime de colaboração e o CONSED pega aí e diz nos artigos deles que nós reinventamos, na verdade, o regime de colaboração. Nós reconceituamos o que é impossível fazer isso. Por que eles falam isso? Porque nós estamos dizendo o seguinte, bom, se tiver programas de formação continuada oferecida por estados, por municípios, não é acertado que estados e municípios tenham ação conjuntas na formação continuada dos seus profissionais? E aquele espaço da jornada do piso ser a formação continuada no próprio local de trabalho, como de resto nós sempre lutamos para que isso acontecesse? O CONSED diz que isso fere o regime do Pacto Federativo. Tá? Com base nisso aí, nós estamos ferindo o regime do Pacto Federativo. Bom, próximo, bem rapidinho. Aqui eu quero chamar a atenção porque, em que aspecto os 33% para a jornada extraclasse é fundamental para o professor. Porque todo mundo fica achando o atual governador, o governador do Estado de São Paulo, numa das estações de rádio lá de Franca, disse o quê? Disse que o professor estava querendo essa jornada do piso para ter um outro emprego. Veja bem, nós estamos querendo dar significado para a jornada do piso e ele, então, sai com essa. Bom, primeiro, preparar aulas, corrigir provas, participar de atividades pedagógicas, participar de formação continuada. Essa é a luta renitente. Vocês pegam os metalúrgicos, quaisquer outras profissões, eles não ficam saindo da escola, do serviço, para ir fazer cursinho, para atualizar. Não, eles se atualizam. É possível fazer convênios com universidades. E nós temos isso, né? A oportunidade ímpar de avançar numa outra dimensão de formação, que não é só aquela acadêmica, mas a gente trabalhar teoria e prática junto. Esse sempre foi o nosso intuito em termos da formação continuada no próprio local de trabalho. E não negamos, é claro, a formação continuada fora dele. Mas, no caso dos 33%, no próprio local de trabalho. Atualizar-se, fazer atendimento com pais e alunos e pais. Quantas vezes a gente está na classe? Vai pai na porta da classe querendo conversar conosco. Por quê? Porque nós não temos aquele tempo para conversar com o pai. Nós não temos aquele outro tempo para conversar com aquele aluno que levantou a bola e fez a bagunça lá na classe, mas que eu queria ter uma conversa melhor, mais individualizada com ele, mas tem sido pública ou nem pública, porque, enfim, o tempo para isso é insustentável. Manter-se saudável também, porque nós somos uma categoria em adoecimento. Isso está constatado. Próximo, vai rapidinho, bem. Pelas próprias pesquisas nossas, a primeira feita maior, a mais qualitativa, que a CNTE fez, disse lá claramente. E a jornada ela é um dos fatores também que leva a esse adoecimento. Né? E qual é a doença que lidera? Estresse e a síndrome do burnout, que é você perder o poder de fogo. Né? Quer dizer, ficar apático. A apatia, que hoje a gente vê nas salas de aulas, não é para ser tratado como normalidade. É uma anormalidade.
Porque o normal no processo educativo é que a gente esteja efervescente para fazer o debate pedagógico o momento todo. E não é isso que está acontecendo. Por quê? Porque matou esse lado nosso, que é o lado, né, de você propor, de você... Então, toda essa imposição de políticas, de não ter tempo para preparação das aulas, isso nos levou a ter esse quadro de adoecimento e de afastamento de professores e de professores e de jovens que não querem ser professores. Por isso, há uma falta aí significativa de professores aqui no estado de São Paulo. Eu chamo a atenção até para uma coisa que é um absurdo. Faça uma prova de seleção para manter em caráter temporário os professores. No entanto, faltam professores. Então, faz a prova de seleção, seleciona, reprova o professor, depois chama o professor para dar aula e o outro que nem fez a prova. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento muito paradoxal, né, aqui no estado de São Paulo, no sentido da forma como a política educacional ela se conformou e ela não quer ceder. Na verdade, o que eu leio é que não se cede aquilo que nós falamos o tempo todo que não está dando certo. Né? Essa que é a questão. Próximo. Bom, eu quero chamar a atenção para o coração do processo educativo em cada unidade escolar, que é o projeto político-pedagógico da escola. Tá? É daí que tem que enraizar todas as políticas que as escolas têm que tocar ao longo do ano letivo. Os artigos 12 e 13 da LDB, 12, 13 e 14 da LDB tratam da participação dos professores na elaboração do projeto político-pedagógico. Ora, se eu tenho isso como claro, então isso me é possível, por exemplo, desenvolver um conjunto de atividades, né, que 1/3 da hora do piso pode ser preenchida com as atividades que esse espaço da LDB nos dá, que é de construir o projeto político-pedagógico. Próximo. Bom, aqui já foram abordados pelos meus colegas. Aqui, sim, não. Aqui eu quero segurar, porque o CONSED bate muito nessa questão do regime de colaboração, a inconstitucionalidade. Quer dizer, é constitucional, eles dizem o seguinte, é constitucional, mas é questionável. É isso que eles dizem no texto. Tá? É perfeitamente questionável. Olha, eu não sei como é que é questionável, mas tudo que se trata para professor é questionável. Deles não é questionável. Não é questionável, por exemplo, o secretário da Educação, aqui no estado de São Paulo, criar uma nova jornada, que é, se não de 48 horas, com as contas, sem pagar as 8. Eu falei que se prevalecer essa conta, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar com um processo pedindo os 20% a mais que estamos trabalhando. Porque é isso que eles estão dizendo. Nós já cumprimos a jornada do piso. Então, essa é uma questão que eu chamo a atenção. Os planos de carreira, né, teriam que ter acontecido até 31 de dezembro de 2009. E quero dizer para vocês, com tudo que eu apanhei naquele conselho, que eu apanhei fora do conselho, é uma delícia apanhar, sim. Mas a única questão que sobrou de inspiração para que estados e municípios pudessem pensar a carreira ainda foram as diretrizes que eles chamam de inconstitucionais e que ferem aí o pacto federativo e que o Fernando Haddad, eu dou mãos à palmatória, não sei como, ele homologou. Tá certo? 2 diretrizes, aliás, a dos professores e a dos funcionários. Próximo. Aqui o César já explicou, é a tabelinha. No nosso parecer, nós fizemos uma tabela, tá? E aplicamos esta regra, porque entendemos que esta regra é a regra que, de fato, traduz o que diz a lei
piso salarial profissional nacional. Próxima. Aqui no Estado de São Paulo, isso eu coloquei no parecer. E fui obrigada a refletir, quando fiz uma carta de volta, uma análise com o CONSED, para o CONSED, aliás, eu, então, refleti, porque eu acabei levando para dentro do parecer, mas foi aprovado por unanimidade. Então, eu poderia... Tornou uma regra. Nós transformamos, então, o quê? A jornada de trabalho ela é composta de 3 partes. Atividades de interação com os educandos, horários de trabalho pedagógico coletivo e horário de trabalho pedagógico em local de livre escolha, que é o HTPLE. Quer dizer, juntado isso aí, você tem a jornada de trabalho do professor. Isso é o correto, e isso foi a conquista que nós temos na 836 e que vai, como disse o doutor o doutor Paulo, na verdade, isso vai confronta a própria lei estadual deles, né, quando eles negam isso aqui. Né, quando eles criam, por exemplo, a minutagem, eu chamo de minutagem, né, desconta minuto de banheiro, escuta minuto daquilo, e chega àquele número estratosférico, quer dizer, uma engenharia numérica para não cumprir a jornada do piso. Agora, o que eu questiono é que, feita todas as contas, eles ainda dizem que tem que diminuir uma hora a aula. Ué, se tem que diminuir 1 hora a aula, é porque alguma coisa... Concorda comigo? Eu não estou inventando chifre na cabeça de ninguém. Nem quero que ponham na cabeça de ninguém. Mas vejam bem, se eles admitem que a conta faz a conta, diminuir 1 hora a aula, ué, então é discutível essa coisa. Essa conta está sendo discutível. E é essa resolução 8, que é o cerne aqui no Estado de São Paulo. Próximo. A grande questão que eu coloco também, e onde eu vou debater, eu falo com muita clareza, até porque a gente vê, como trabalhar aulas de 40, 50 minutos, de 45 e 50 minutos. O nosso HTPLE é de 60. O HTPC, de 60 minutos. Então, você tem 2 tempos numa mesma jornada. Tá certo? E não fomos nós que mexemos no tempo da jornada na sala de aula. Foi a própria Secretaria da Educação. Para quê? Porque quando o Jamil Cury escreveu aquele parecer, colocando que o aluno tem direito a 800 horas e 200 dias letivos, acertadamente, a análise do parecer de Jamil Cury, feita pelo Dr. César, é de que não se confunde a jornada do professor com o direito do aluno. Tá certo? Por quê? Essa é uma questão constitucional. O aluno tem direito, e também legal, a 4 horas, no mínimo 800 horas, 200 dias letivos. Ora, gente, eu chamo a atenção para o seguinte. A Rose Neubauer foi a que primeiro adotou isso aqui no Estado de São Paulo. Foi a secretária de Educação no ano de 1998. Ela adotou, o que aconteceu? Desapareceu com disciplinas. Acabou com componentes curriculares. Acabou com filosofia, com sociologia, com história, com geografia, diminuiu aulas, para poder caber 4 horas aulas. Quando nós fizemos toda uma luta para pôr história, geografia, filosofia, sociologia, teve que fazer o quê? Reorganizar o tempo. Reorganizar o tempo. Nessa reorganização do tempo, deu essa diminuição que eles agora estão dizendo que nós já temos. Quer dizer,
Eu disse, então faça o seguinte, até para provocar, volta aos 60 minutos, vamos ver onde é que o senhor vai pôr a aula. Porque é uma questão administrativa do tempo. Não é uma questão de você impor que tem que ser 4, porque tem que ser de 60, porque tem que ser 60. Ora, o próprio parecer do Jamil diz, a hora-aula é a unidade da hora-relógio. Ela pode ser de 45, ela pode ser de 50, tá certo? E eu componho a jornada, é essa a questão. Então, quer dizer, como os meninos já falaram, porque eu sou mais velha que todos eles na mesa, o período destinado à atividade extraclasse é para quê? Para estudo, para planejamento, para avaliação, né? É para isso que a gente está querendo. A gente não está querendo ter o extraclasse, como dizem, para tricotar. Não é verdade, não dá para tricotar, né? Face ao tamanho da demanda que nós temos e correção de provas que nós levamos para casa. Eu sei, como professora de português, quando eu dava redação, e eu tinha um lote de redação para corrigir, eu nunca podia não terminar, aliás, a correção naquele dia. Porque vocês sabem, a avaliação ela é objetiva e subjetiva. Muito mais, ela vai para, sobretudo, redação. Se você muda o dia, você muda o critério. Você está vendo? Quer dizer, tem uma especificidade. São questões que são inerentes e que nós precisamos disso. Mas isso é para quem vive a sala de aula. Não é para o secretário que está no gabinete. Não é para o seu Jorge que faz continha para o governo pagar menos para nós. Somos nós que temos que mostrar isso. Portanto, se apropriar disso, na minha opinião, é apropriar da melhor forma de como a gente faz esse debate com os pais. E eu acredito, eu posso estar enganada, nós ganhamos esse debate aqui no estado de São Paulo. Sabe, eu acho que toda vez que se toca na questão dos professores, fala, ele não cumpre a lei. O governador não cumpriu a lei dos professores. É isso que eu ouço. Felizmente, nós ganhamos o debate. Próximo. Próximo. Se acabou, acabou. Acabou? Bom, aí, histórico, os meninos fizeram isso com toda a propriedade. Só chamar atenção aí para o nosso parecer, que é o 9/2012, tá certo? Que normatiza. E aí eu respondo ao Conselho o quê? É papel do Conselho Nacional de Educação normatizar. Tá? Criar a lei, não, mas normatizar, sim. E, ao mesmo tempo que eles colocam isso, eles colocam toda a dizem que a gente inverte o debate da jornada do piso para o conceito mudar a hora relógio para a hora aula. Não é verdade. Porque mesmo que não mude, tá? A regra que eu vou aplicar, seja para 60, para 50 minutos, vai ser 40 horas, se for de 50 minutos, 26 horas de 50 ou 60 na sala de aulas, 14 de 50 ou 60 fora dela. Portanto, não é esse o centro do debate que o Concede tenta pôr, né? Mas eu quero aqui provocar esse auditório. Eu quero. Agora é que é o momento X. A provocação que eu quero fazer é o seguinte. O governo devolveu das 7 que ele tinha que devolveu 1. Tá? Faltam 6. Sinalizou e disse que colocaria na comissão paritária da carreira, da qual nós fazemos parte, sinalizou que debate no âmbito da carreira. Eu acredito que nós não podemos negar esse espaço de negociação. Tá?
E eu tenho claro comigo o seguinte, eu acabei de afirmar aqui que há falta de professores. Eu morro de medo, eu fico pensando também de pegar de uma vez a jornada do piso, implanta-se, falta professor, aí recua, porque não tem quem pôr na sala de aula. Ou fica sem aluno e a sociedade vem para cima de nós. Ou nós vamos trabalhar na proposta como é que eu digo, de pôr paulatinamente, 50% o ano que vem, 50% em 2014, aí você complementa, é uma forma de se pensar, ou vamos pensar numa métrica. Mas nós não podemos abrir mão do debate, da negociação, porque essa questão para nós é fundamental para que, de fato, a lei do piso salarial profissional nacional, no que diz respeito à jornada, seja implantada no Estado de São Paulo. Tá? Muito obrigada.